Aqueles que chegaram à terceira idade podem desfrutar de muitos benefícios. É hora de aproveitar a vida passeando, viajando, sorrindo. Mas é hora também de se cuidar mais, pois existem algumas doenças que não dão trégua para os idosos. É por isso que hoje eles vão tirar algumas dúvidas com quem entende. Doutor, eu gostaria de saber o que é o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença, é um dos tipos de demência. Não, para se entender Alzheimer, é importante que a gente entenda o que é demência. Demência nada mais é do que a perda progressiva das funções mentais superiores. Então, o que se entende por funções mentais superiores? É a capacidade de memorização, capacidade de raciocínio, capacidade de abstração, a fala, leitura, escrita, tudo isso são funções mentais superiores. Então, o que acontece na doença de Alzheimer? Ocorre aí, por uma série de mecanismos bioquímicos do cérebro, a perda progressiva dessas funções. Eu gostaria de perguntar ao doutor qual o sintoma da doença? O sintoma mais perceptível e o primeiro a ser notado é a alteração de memória. Então a memória começa a ter pequenas falhas, tipo esquecer de pagar algumas contas, esquecer alguma coisa sobre o fogão, esquece o carro ligado na garagem, o documento em algum outro local, né? Então, com isso começa a se observar que as funções mentais começam a entrar em declínio, né? E depois disso vem as outras, né? Grafia, escrita, leitura, raciocínio, o raciocínio lógico, né? E por aí afora. Existe uma maneira de prevenir essa doença, doutor? Não existe, fala assim, vamos fazer isso ou tomar essa ou aquela medicação para prevenir doença de Alzheimer. Logicamente você pode e deve, mesmo com os pacientes já na fase da doença, utilizar o máximo possível das suas funções intelectuais, funções laborativas cognitivas. Então, jogos, leitura constante, né, composição de textos, o hábito de fazer contas, tudo isso ajuda, na verdade, a retardar um pouco essa perda. Mas não tem como você evitar, ainda hoje, na luz dos conhecimentos atuais, evitar que você tenha uma doença de Alzheimer se você tiver predisposição para ter a doença. E eu gostaria de saber, doutor, qual a causa do mal de Alzheimer e se essa doença tem cura? As causas, como eu falei com você, tem questões genéticas associadas, né? Que é as questões do cromossomo 1, do cromossomo 14, do cromossomo 21, associado aos fatores familiares. Além disso, o que isso provoca, né? Provoca uma deposição de determinadas proteínas no cérebro, né, que são os beta-amiloides, a proteína tau, e faz com que no cérebro seja formado algumas placas dessas proteínas, dessas beta-amiloides, são chamadas placas senis, ou os chamados novelos de neurofibrilas, né, da proteína tau. E isso faz com que dificulte as sinapses entre os neurônios, né? Uma informação, o cérebro passa a informação de um neurônio para outro. E ali entre uma junção entre um neurônio e outro, você tem uma fenda, que é a fenda sináptica, que tem uma série de neurotransmissores. Então aquela fenda ali fica com uma dificuldade em passar, em regulamentar, em regularizar essa transmissão de impulsos. E, consequentemente, o indivíduo vai declinando. Quando inicia o mal de Alzheimer, doutor? Deve-se começar a preocupar com a manifestação de Alzheimer a partir dos 50 anos de idade. Você tem um plus, que a gente fala que a idade, assim, que fala, essa idade é a idade que a alteração de memória, uma alteração cognitiva tem que ser investigada, é a partir de 65. E nós sabemos, por exemplo, que quando chega aos 85 anos de idade, isso é estatístico, aproximadamente 50% da população mundial tem algum tipo de demência, dentre elas, Alzheimer. Doutor, quais os cuidados necessários para uma pessoa acometida pelo mal de Alzheimer? Antes de mais nada, obviamente, uma vez procurado o médico, né, o neurologista, preferencialmente o especialista, logicamente
todo médico que estuda processo de demência está apto a diagnosticar uma doença de Alzheimer. Mas um profissional que, de fato, está ali a par, está ali estudando mais de perto as doenças do sistema nervoso, deve estar um neurologista, né? Então, você, uma vez diagnosticado, tem que medicar, né? Nós temos aí uma tríade de medicamentos básicos que ajudam muito no retardar da evolução dessa doença, né? E existe uma outra medicação que ela melhora muito o aspecto funcional do paciente. Essas 3 outras medicações, as primeiras, menor dizendo que eu falei, que é a rivastigmina, a galantamina e donepezil, essas 3 medicações, existe um consenso na comunidade científica mundial que deve ser utilizada na fase leve a moderada da doença. Já na fase avançada, ela não vai fazer muita diferença, tá? Apesar de que em alguns casos deve-se e pode-se manter a medicação nessas fases. A outra medicação, que é a memantina, a gente usa para a questão da fase moderada a grave, apesar de que alguns insistem em utilizar na fase inicial da doença, mas não é um consenso, né? Então, essa medicação melhora muito a questão da funcionalidade do paciente, que começa, por exemplo, a ter dificuldade de se vestir, começa a ter dificuldade de se alimentar sozinho, de fazer uma higiene pessoal, né? Então, essa medicação ajuda muito nisso. E o cuidado dos cuidadores, né? Que são pessoas que têm que estar ali próximas a esse paciente e dispostos a, de fato, se doar para ajudar esses pacientes. Lembre-se o seguinte: quando nós somos pais, né, a criança de 1 a 5 anos de idade, ela praticamente é dependente de você. Então você se doa muito para essa criança, né, com cuidados especiais, alimentação, fazer dormir, etc, etc. A doença de Alzheimer é uma evolução. Então é como você começasse a perder essas funções novamente, ok? Então você precisa de cuidadores, né? Então o contato, o cuidado da família é fundamental na boa evolução do quadro clínico desse paciente.